Oi, bem-vindo ao dia 53 de 260, lendo a Bíblia em 2024, na nossa jornada de Mostra-nos o Pai. Que nessa leitura você possa encontrar o Pai que é amoroso, o Pai que é perfeito, o Pai que faz nova todas as coisas. O Deus, Criador do universo, se revela a você como um Pai cuidadoso, um Pai soberano, um Pai absolutamente bom. É. E hoje, na nossa leitura, é no livro de Levíticos, capítulos 26 e 27, e também para reflexão, Provérbios 27, de 13 a 27. É, a nossa leitura mesmo vai ser Levítico, aqui que eu vou ler com vocês, capítulo 26, que diz o seguinte. Eu estou lendo na nova versão internacional, que fala o seguinte. Verso 1: Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, eu mandarei a vocês chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. Verso 6. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Verso 9. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebra, que- Quebrei as traves do jugo que os prendia, os fiz andar de cabeça erguida. Mas, se vocês não me ouvirem, não puserem em prática todos os meus mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de pôr em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu trarei sobre vocês pavor repentino, doenças e febre que tirarão a sua visão e definharão a sua vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se depois de tudo isso vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu quebrarei o seu orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará sua colheita, nem as árvores da terra darão seu fruto. E aqui ele segue falando: se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. E assim continua falando todo o capítulo 26, falando: e se mesmo assim vocês não se arrependerem, e se mesmo assim, e se mesmo assim. Queridos, por muito tempo eu fui essa crente viciada em psicologia, não, viciada mesmo em psicologia, que assim, né, eu falava: "Ai, a igreja despreza as dores emocionais das pessoas, acha que tudo é pecado, e não é, é uma dor, um trauma que a pessoa tem". Aí eu fui lendo a Bíblia, e algumas coisas começaram a me trazer clareza. Porque é assim, tá? Ou você lê a Bíblia considerando que tudo que está escrito nela é verdade,
Ou você começa a criar um mundo de fantasias a partir da Bíblia, onde você coloca a sua verdade no centro. Aqui o que o Senhor está falando é: se vocês me obedecerem, andarem nos meus caminhos, eu vou mandar chuva no tempo certo. Eu vou cuidar de você. Vocês ainda, vocês vão ter tanta abundância na sua vida, que vocês vão ter que jogar fora para dar espaço para o novo. Porque, assim, é tanta coisa que você não vai ter nem onde colocar. Você vai ter que livrar um espaço para colocar outra coisa. Este é o nosso Deus, um Deus de abundância. Mas veja, aqueles que andam em desobediência, o que que acontece? Virá um pavor repentino sobre ele. A pessoa trabalha, trabalha, trabalha e não consegue nada. Mas a palavra que mais me chama a atenção aqui é o pavor repentino. Então hoje, o que eu vejo e assim, de novo, não é 100% dos casos, talvez você seja exceção, mas 99% dos casos é pecado não confessado, é rebeldia ao Senhor. E tem coisas assim que é realmente um mapeamento emocional, espiritual, que vai trazer à luz. Eu falei uns podcasts atrás sobre se apresentar ao sacerdote, né? Quando a Bíblia fala, ó, vai lá e se apresente ao sacerdote, ele vai te examinar e ele vai falar que tipo de lepra você tem. Isto também a gente chama de mapeamento. Quando você se apresenta a um discípulo de Jesus e fala: "Olha, eu quero entender por que que minha vida tá tudo dando errado", se a pessoa realmente for madura na fé, ter comunhão com Deus, ela vai te examinar e vai falar assim: "Olha, é isso daqui, é este pecado, tá aqui nessa raiz. Tem coisas que tem que se fazer realmente um estudo minucioso, com honestidade, com clareza, com integridade". No temor do Senhor, para ninguém ficar escravo de ninguém. Mas hoje em dia parece que você não pode mais falar para ninguém que o problema dela é porque ela está em pecado, porque imagina, é porque eu sofri um trauma, é porque eu então assim, você está falando com todo mundo que é obediente a Deus, mas está sofrendo só porque Deus, né, aí no caso torna Deus infiel, porque aí o diabo pode fazer o que quiser da tua vida, porque assim, se você está andando em obediência e o diabo está te infernizando, é porque Deus não está cuidando de você, concorda? Ou será que você é assim tão puro quanto Jó? Porque todo mundo gosta de usar a história de Jó, né? Ai, mas Jó, ele era fiel e mesmo assim Deus permitiu que o diabo tocou na vida dele. Olha, eu não sei você, mas Eu eu ainda não conheci ninguém parecido com Jó. Uma pessoa assim tão temente ao Senhor, tão temente ao Senhor, tão temente ao Senhor, que seria capaz de dizer: "Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor". Não conheci nenhum crente neste nível ainda, mas já conheci um monte de crente que acha que está neste nível, quando na verdade não está. E eu falo por mim mesma. Por mim mesma, ainda não cheguei no nível de Jó, de Deus deu, Deus tirou. Porque, assim, tem até algumas coisas que eu perco, mas eu perco no drama, entendeu? Falando: "Deus, eu sei que o Senhor tirou, tudo é teu, Senhor, mas eu tô sofrendo", né. Jó não fez isso, Jó falou: "Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor". Eu até falo pela fé, mas o meu coração tá em frangalhos. Então, meus queridos, se você não é Jó, que tem essa vida de temor no Senhor e tudo mais, seja honesto. Procure uma pessoa que vai te orientar nos caminhos do Senhor para ver se tem algum pecado aí que precisa ser confessado, arrependido, deixado. Uma pessoa que vai te ajudar a entender. Por exemplo, uma vez eu atendi uma pessoa que ela ficou viúva e ela ficou viúva, ela tinha um filho para cuidar, mas ela cresceu crente. Crente, né, cresceu religiosa.
E ali, conversando com ela, fazendo um mapeamento dela, ela queria assim, na verdade, assim, ela ficou tão desesperada, porque ela ficou viúva, mas assim, ela ficou viúva falando: "Mas Deus sabe de todas as coisas. Ai, mas Deus levou na hora certa". Mas ela estava se corroendo de medo de permanecer viúva. E aí, na primeira oportunidade, a primeira pessoa que apareceu, ela nem casou, ela foi morar com a pessoa, e ali ela começou a ter muitos distúrbios, assim, emocionais mesmo. Então, depressão, síndrome do pânico. Eu sempre falo muito disso daqui, porque é as coisas mais comuns hoje em dia, que as pessoas dão esses nomes hoje em dia. E ali, trabalhando com ela, eu falei assim: "Ô filha, deixa eu te falar, você está em rebeldia contra o Senhor, porque você acha um absurdo o Senhor ter levado seu marido da maneira como foi. Não, mas eu amo Deus, eu sei que Deus faz tudo certo". Isso é o que você fala, mas para você ter se rebelado, entrado em julgo desigual, morando com a pessoa, simplesmente, né, eu falei disso isso já um pouquinho atrás sobre imoralidade sexual. Falou: "Ô filha, arrependa-se dos seus pecados, reconheça que você está em rebeldia contra o Senhor. Arrependa-se dos seus maus caminhos, que você vai voltar a dormir em paz. Você vai voltar a andar com leveza. Sofra o seu luto, chore, pode sim reclamar: 'Senhor, eu não concordo', mas seja honesta". Porque o que que ela estava fazendo? Religiosamente, porque na religiosidade é um Deus distante, não um pai íntimo, um pai de perto, que eu falo: "Poxa pai, olha o que aconteceu aqui paizinho, não estou entendendo isso, eu estou sofrendo, por que que", porque assim, Deus não tem problema, né, o pai não tem problema de falar assim: "Pai, eu não entendo, eu quero saber por que que o senhor fez isso", e continuar derramando o coração na presença do Senhor até chegar a hora que ele cura o nosso luto, o Senhor cura a nossa tristeza. Mas o religioso, ele não chega neste lugar de derramar o coração diante do Senhor. Ele apenas, né, porque o religioso usa Deus para os seus desejos, então o religioso somente fica neste lugar de: "Poxa vida, Deus, o Senhor levou, né, então tá tudo bem, hein, Deus, o Senhor sabe o que faz, hein, Deus, mas agora que o Senhor, tirou tudo de mim, eu vou fazer o que eu quero, né, porque não adianta te adorar. Se te adorar eu recebo isso, então você é muito mais feliz se eu viver em rebeldia, porque o religioso pensa isso, o religioso pensa que os rebeldes são mais felizes do que ele, que está na casa do Senhor. O religioso é esse que acha que: "Ai, eu não aproveitei nada da vida, eu cresci na igreja, não aproveitei nada da vida, né, eu nunca fui para uma balada, eu nunca fiz um sexo ilícito". O religioso pensa isso, que o rebelde é mais feliz do que ele, né. Mas não, andar em obediência é o lugar mais feliz que possamos estar. Então aqui em Levítico 26 já começa a falar deste lugar de obediência, que a chuva vem na estação certa, a abundância vem por causa da obediência, a prosperidade acontece por causa da obediência. E se o pavor repentino bate na sua casa, se você é uma pessoa que vive com medo, comece a questionar se você tem andado em santidade, se você é tão santo quanto Jó era, ou se você tem pecado para confessar e abandonar, porque é aí que está a sua libertação, é aí que está a sua cura, é aí que está a abundância que você está tanto esperando chegar na sua vida. Amém? Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Paizinho, porque somos tão religiosos. Vivemos uma vida religiosa, uma vida que nos afasta de Ti, e queremos ter o resultado de quem é filho, de quem tem intimidade com o Senhor. Ó Pai, ilumina as nossas trevas, nos faz ver, Senhor, quais são os pecados tão
comuns a nós, tão do nosso cotidiano que a gente nem considera pecado, mas é pecado sim. Desde o pecado de não descansar em ti, desde o pecado de viver com medo, porque confiamos mais na força do nosso braço do que na tua provisão sobrenatural. Ó Senhor, ilumina as nossas trevas, constrange-nos, Senhor, no nosso pecado, para que possamos confessar, abandonar e ter uma vida nova em ti. Conduza-nos, Senhor, a uma vida de obediência, por amor ao teu nome. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.